Boa noite para quem vai assistir com a gente aqui ao vivo. Boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo da hora que você for nos ver. Estou muito feliz e honrada porque hoje eu tenho uma convidada muito especial para conversar com vocês. Eu a conheci num evento feito só para mulheres empreendedoras, mulheres empresárias. E aí eu a convidei para vir aqui falar um pouco com a gente, ensinar um pouco mais, porque ela é especialista em autoestima, ela é hipnoterapeuta. Tenho certeza que a nossa conversa hoje vai ser muito produtiva, muito cheia de conteúdo. Então fica aí com a gente. Só me diz, por favor, Gabi, se você me ouve e me vê bem. Sejam bem-vindas. Para eu ir ajustando aqui, som, a imagem, me diga se ouvem, por favor. Vou só ajustando aqui enquanto a gente aguarda a nossa convidada linda que vem aqui compartilhar com a gente um assunto que é tão importante. E hoje, como nós vamos falar sobre autoestima, eu me peguei durante o dia pensando um pouco sobre esse assunto, porque talvez a gente confunda um pouco o que é autoestima com vaidade. Talvez nós pensemos que autoestima é só coisa de mulher, e hoje essa nossa convidada vai dizer isso pra gente, se é só coisa de mulher ou não, se a autoestima tá relacionada a fora ou tá relacionada a quem a gente é por dentro. São dúvidas que talvez você também tenha, ou talvez nunca tenha nem parado para pensar sobre isso. Então vamos lá, vamos aguardar. Vamos ver se a nossa convidada chega aí e ela entra aqui para falar com a gente. Enquanto isso, eu queria ir compartilhando um pouquinho com vocês, porque eu recebi algumas perguntas a respeito dos encontros que nós fizemos anteriormente. Um deles, especialmente, que foi falado sobre o quanto nós sofremos no nosso dia a dia, não pelas coisas que nos acontecem, mas pelo quanto de historinhas a gente cria na nossa mente, nos nossos pensamentos, a partir de algo que nos acontece. E aí a pessoa ficou um pouco em dúvida, ela me perguntou algo no sentido de: mas como é que eu me comporto, ou como é que eu devo me sentir, então, se o que me faz sofrer não é a situação? Como assim? Se alguém fez algo realmente ruim, fez algo que realmente me chateou? Boa noite, Renato, seja bem-vindo. Como eu tô aguardando a minha convidada chegar, eu tô falando um pouquinho de uma pergunta que me fizeram, tá bom, gente? Sobre um assunto que a gente já falou, vem falando ao longo dos nossos encontros anteriores, que é o quanto a gente entra em lugares de sofrimento no nosso dia a dia, a partir de situações que a gente vivencia. E o quanto, se nós começarmos a pensar de verdade a respeito disso, o quanto não é a cena ou a situação ou a pessoa que nos chateia de verdade, mas o que a gente pensa a respeito disso, as histórias que a gente se conta depois a partir dessas experiências. E a pessoa me questionou de: você fala assim porque você não sabe o que fulano me fez. Como é que eu olho para isso quando a cena realmente é dolorida, ou quando a situação não é realmente muito agradável? Seja bem-vinda. Eu vou só terminar o que eu tô falando aqui, mas nossa convidada já chegou, linda, que felicidade. Só para encerrar esse assunto, então. O convite de novo é para que a gente continue consciente pelo seguinte: por mais triste, por mais dolorido, por mais desagradável que seja algo que alguém fez para mim ou para você, ou falou para mim ou para você, sentir a dor daquele momento, sentir a dor daquela ofensa, ou sentir o incômodo que a situação traz, ok, porque nós estamos humanos e tudo bem, a gente tem emoções. Mas a grande questão é o quanto a gente entra em lugares de sofrimento a partir dessa cena,
por conta das histórias que a gente conta e que a gente ouve na nossa mente depois da cena. Por exemplo, alguém chega e me xinga. Eu posso realmente ficar chateado naquele momento. Mas a grande dor, o grande sofrimento vem porque eu vou ficar falando, né? Essa voz, essa conversa mental que diz: nossa, mas que horrível. Nossa, mas você é tão boa pessoa. Como que a pessoa podia ter feito pra você? Nossa, que fulano ingrata. Nossa, que fulano horrível. Nossa, entende, gente? Quer dizer, o sofrimento, o lugar que a gente põe a partir das cenas é que é o que importa. Porque é isso que vai trazer paz, ou vai trazer medo, vai trazer paz, ou vai trazer sofrimento, vai trazer paz, ou vai trazer mais dor pro nosso dia a dia. Mas agora vamos falar de um assunto incrível, que é a autoestima. Vamos sair desse lugar de dor e de sofrimento. Eu só quis trazer enquanto a gente estava aguardando a nossa convidada, porque foi uma pergunta que me fizeram a partir das lives anteriores. Mas agora vamos dar boas-vindas para ela e ela vai se apresentar. Como eu disse para vocês, eu a conheci num grupo de mulheres que são empreendedoras e empresárias e que se reúnem algumas vezes. E fiz o convite, ela aceitou de pronto. Então hoje nós vamos aprender muito com ela, que é a Marilda Iso, que é hipnoterapeuta, e ela vai falar um pouquinho mais dela, vai contar um pouco a história dela para nós. Então eu vou aqui chamar a minha convidada. Sejam muito bem-vindos. Auxiliadora, Clarice, linda, seja muito bem-vinda. Eba! Boa noite, Maria. Verde, né? Seja muito, muito bem-vinda. Tá conseguindo me ouvir? Sim, eu te ouço. Tá. Então, sem combinar, viemos de verde. Ah, que lindeza, verdade. Olha que sintonia, hein? Que coisa linda. Muito legal. Deixa eu Muito ver bacana. a minha luz aqui, peraí. Deixa eu arrumar. Opa, não. Vou Enquanto aumentar. a gente vai aqui atualizando a nossa tecnologia, como o assunto é bastante interessante, bastante importante, manda esse convite, esse aviãozinho aí para as pessoas que você ama, que você acredita que vão se beneficiar desse nosso encontro. Vamos convidando as pessoas para estarem aqui com a gente, porque eu tenho certeza que o assunto vai ser incrível. Eu vou fazer meus convites aqui também, porque nós temos muito a compartilhar hoje e aprender com essa lindeza que é a Marilda. Bom, vamos lá. Eu sou a Marilda, trabalho com autoestima hoje, mas eu já tive uma autoestima baixa. E eu precisei ressignificar em mim, entender em mim, para poder ajudar outras mulheres. Né? E como que isso começou? Nossa, eu acho que eu vou tirar meu fone, porque eu acho que tá interferindo, não tá? Para mim, não tá. Vamos ver se alguém fala alguma coisa aqui. Para mim, não tá, não. Aí, se alguém falar alguma coisa, eu tiro. Então, assim, eu tenho uma deficiência visual, tá na cara, né? Dá para ver. E na minha infância, eu sofri muito abuso psicológico, muito bullying, e daqueles, assim, muito cabeludos. Você não é capaz, você não vai conseguir. E aquilo lá foi ficando dentro de mim. Ok. Eu fui para a faculdade, fui morar em Campinas, fiz terapia ocupacional, voltei, trabalhei no INSS. No INSS, eu trabalhava com reabilitação profissional. E lá eu comecei a ver que aqueles segurados que vinham comigo para eu reabilitar e colocar eles numa outra função na empresa, eles tinham alguns sintomas que eu já tinha tido lá na infância. E aí eu comecei a pesquisar e fui ver que aquilo tudo era baixa autoestima. Olha que bacana. Eu estava aqui antes de você entrar, fazendo alguns questionamentos, justamente nesse sentido, que eu acredito que você vai clarear para nós hoje, o quanto a gente talvez confunda autoestima com tantas outras sensações ou emoções, ou o quanto talvez a gente também ache que a autoestima é só coisa de mulher, ou o quanto a gente às vezes confunde achando que a autoestima está só relacionada ao externo. Exato.
quanto de dúvidas realmente esse assunto traz para nós. Então, aí eu já tinha visto, né, que eu já tinha me curado de muita coisa. Então, eu comecei a fazer coaching, aí fui fazer coaching, PNL, master disso, master daquilo, reiki, hipnose, vários cursos. E aí, eu comecei, e o ano passado eu lancei um livro que se chama Chegando Mais Longe. Ele é um livro escrito em coautoria. E o meu capítulo foi sobre autoestima. Porque aí eu entendi que aquilo que eu já tinha vivido, aquilo que eu já tinha superado, eu tinha condições de ajudar outras pessoas. Realmente você falou uma coisa certa. As pessoas confundem autoestima, principalmente com vaidade. Uhum. Então, assim, a autoestima, ela é a estima, o amor que você tem por você mesmo, que é diferente da vaidade. A vaidade é o estereótipo, é o que está por fora. E aí você veja, às vezes eu vejo assim, venha na minha loja, aqui você compra autoestima. Autoestima não se compra. Autoestima se adquire com autoconhecimento, com autoaceitação, com autoconfiança, com autorresponsabilidade, que são os pilares da autoestima. Então, Maravilhosa. Eu falo muito aqui, Maria, nesses encontros que acontecem às terças-feiras, exatamente sobre o que você está falando. Na minha percepção, na minha visão, a única forma de verdade da gente trazer leveza para a vida, para a gente viver a autoestima no nosso dia a dia também, é através desse autoconhecimento. Porque aqui às vezes parece que essa palavra é tão banalizada, como se fosse só um conteúdozinho de mudar crença, só um conteúdozinho de. Cara, autoconhecimento é tão libertador, porque a partir do momento que a gente sabe quem é de verdade, a gente pode até receber insultos, pode até, né, ouvir as pessoas dizendo, como falaram pra você, você não vai ser nada, você é feia, você. Só que se você se conhece, nada disso te tira do seu centro, nada disso te traz tanto desconforto, nada disso te tira do seu caminho, né? exato. E é assim, autoestima, as pessoas confundem com imagem corporal. E aí, a imagem corporal, ela entra no pilar da autoaceitação. Então, a imagem corporal é a vaidade. Ok, você se maquiar, ok, você arrumar o cabelo, você tá com o corpo sarado, se isso te faz bem, mas isso não pode ser apenas o seu objetivo final. Entende? Porque a autoestima, ela passa por algo que está dentro aqui da nossa mente e do nosso coração. E aí, eu me lembro que a primeira vez que eu andei de avião, eu tinha 23 anos. Eu tenho 61 hoje, faz tempo. Quando a aeromoça falou aquilo que ia cair máscara, se primeiro você colocasse em você e depois colocasse no outro, eu falei para uma amiga que estava do lado, eu falei, nossa, que gente egoísta, imagina se eu tivesse um filho que eu ia pôr primeiro em mim, eu ia pôr primeiro nele. Tá aí um sinal de baixa autoestima. Por quê? Porque se você não está bem com você, como é que você vai querer ajudar o outro a ficar bem? Não tem. Não tem como. Maravilhoso esse exemplo seu, maravilhoso. Né? Não tem como. Então, assim, primeiro sempre é você. Marilda, isso é egoísmo. Então, tá aí uma diferença entre egoísmo e amor próprio. O amor próprio, ele faz parte do composto da autoestima. O egoísmo, não. Existe uma grande diferença entre os dois. Maravilhoso. Olha, gente, em 10 minutos de conversa, quanto aprendizado a nosso respeito, a meu respeito, ao seu respeito, do quanto a gente tem vivenciado, experienciado. É isso que a Marilda falou, de olhar pra gente com esse olhar de amor, de se colocar como prioridade na sua vida, porque eu entendo muito quando você falou
deu o exemplo do filho, marido, porque eu noto muitas vezes nas palestras, nos treinamentos que eu dou também, quando eu chego nesse ponto de falar sobre quanto a gente se ama, e eu gosto de fazer uma pergunta que é: quem é a pessoa mais importante da sua vida? As mães, primeiro que elas falam são os filhos, né? E aí eu entro um pouco nesse assunto de o quanto, se você não se coloca nesse lugar, quem é que vai, primeiro, quem é que vai te pôr nesse lugar se não for você? Segundo, E os você filhos uma hora crescem e vão embora, e aí o que você fez da sua vida, do ser mais importante que deveria ser, né, na sua vida? E é muito, eu percebo que é muito tênue realmente essa linha entre se achar egoísta ou, Exato, né, ou amar-se, né? exato. E você sabe que é uma coisa muito intuitiva. Eu estava esse final de semana, eu fui para um congresso internacional de hipnose. E um dos palestrantes fez exatamente essa mesma pergunta que a gente se faz nos cursos. Quem é mais importante para você? Coloque na sua mão. Cara, pouquíssimas pessoas colocaram a si própria. A grande maioria, pois pai, filho, mãe, marido, não sei o quê, mas raras as pessoas que colocou-se em primeiro lugar. Uau. Né? Então, e você vê, ali eu estava no meio de professores doutores da USP, porque foi na Faculdade de Medicina da USP, tinha gente do Uruguai, do Chile, Argentina, Itália, enfim. E, de repente, é um pessoal que já está anos-luz da gente e não se pôs em primeiro lugar. Olha que coisa. Olha que coisa. E aí, para o seu público, principalmente, entender realmente o que é amor próprio e o que é egoísmo. Então, vamos lá. O egoísmo é quando eu coloco o meu desejo na frente da tua necessidade. Eu não quero saber de você, você que se dane. O meu desejo, ele é mais importante do que aquilo que você necessita. O que é o amor próprio? É a minha necessidade vem em primeiro lugar, antes do seu desejo. Porque às vezes o seu desejo vai me magoar. Um exemplo? Ana, adorei sua blusa. Você empresta para mim amanhã? Aí você fala assim: ai, Marilda, eu não posso, porque amanhã eu vou usar ela num outro evento. Isso é a tua necessidade. Perfeito. Tá? Então, assim, as pessoas confundem, e é uma linha muito, muito tênue mesmo, entre ser egoísta e ter amor próprio. Muito tênue mesmo. Né? Mas só lembrar de desejo e necessidade, que aí você já começa a entender. E o quanto esse amor próprio é um dos pilares que moldam a tua autoestima, porque está dentro da autoaceitação. Você se aceita de verdade? Você se aceita os seus defeitos? Eu lembro que eu tenho uma moça que eu vi aí na internet há um tempo atrás, ela já tinha feito mais de 20 cirurgias plásticas. E ela era uma pessoa muito infeliz com ela mesma. Por quê? Porque só a carcaça de fora não mexe com a tua autoestima. Ela é só um pontinho a mais. Perfeito. Então, uma pessoa que está muito infeliz com tudo, aí me perguntaram assim: ah, você é contra a cirurgia plástica? Claro que não, de forma alguma. Se você gosta e quer estar bem, é ok. Só que você tem que perceber o quanto isso vai influenciar na tua autoestima. Porque às vezes é só momentâneo. Eu vou comprar uma roupa nova. Não é que a gente fala: ah, eu vou comprar uma roupa nova, estou precisando melhorar minha autoestima. Você vai e compra roupa, aquilo vai te satisfazer naquela Quanto hora. tempo isso dura, né? Porque o buraco é mais embaixo. Você Perfeitamente. vai fazer uma maquiagem, você vai fazer um cabelo, aquilo vai te satisfazer naquele momento. Mas se o teu entorno, o teu todo não estiver bem, aquilo passa e você vai precisar de mais, 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 mais. É como um vício. Perfeito, perfeito. É, pegando um gancho no que você fala, é como se a pessoa que não está
bem internamente, que não se ama o suficiente, que só vê defeitos em si, algumas vezes entra nesse lugar de acreditar que mudar algo em si, né, mudar o resultado, que é um resultado soma de tudo que ela tem sido, vai mudar quem ela é ou como ela se vê. E é tão importante a gente entender de novo, né? E nós vamos falar que eu acho que ao longo de uma vida toda, que a mudança é sempre de dentro para fora. É claro que a gente pode melhorar fora, posso, de repente, arrumar mais minha sobrancelha, porque ela, né, eu fico mais bonita, é como você falou, usar um batom porque eu fico mais bonita. Mas não é, tudo isso é muito temporário, é muito efêmero, tudo isso passa e a gente não pode colocar a nossa felicidade ou o nosso amor próprio em algo que está fora, né, mano? Porque isso não vai durar. Porque aqui no Brasil, principalmente, existe a cultura do novo e do tem que ser belo. E aí o que acontece? As mulheres, principalmente, mas os homens também, eles preferem arrumar o externo, achando que o externo vai melhorar o interno. E quando eu falar dos sinais de baixa autoestima, eu sei que muita gente vai falar, nossa, nem pensava nisso. Por quê? Porque a gente não foi ensinado a pensar para dentro, a entender dentro da gente. O que eu estou sentindo? O que essa emoção me traz? O que essa pessoa fez? O que está refletindo dentro de mim? A gente conhece só os sentimentos básicos, raiva, amor, ódio, mágoa, mas existe muita coisa para a gente entender sobre a gente mesmo, né? E a autoestima passa por isso. Perfeito, mãe, perfeito. Então, Quanto essa jornada é passo por passo, né? É um processo que é isso. Nunca é de fora para dentro. não. Até porque quando a gente de verdade entende o que entende a importância de se olhar com amor, o que tá fora para um pouco de ter importância, né? Eu queria até compartilhar com você uma ficha dessa que virou na minha cabeça quando esse ano, no meu aniversário, eu fiz 51 anos. E eu sempre achei o máximo, até bem pouco tempo atrás, as pessoas chegarem para mim e falarem: nossa, mas não parece que você tem tudo isso. Você tem carinha de 30. E eu achava aquilo incrível. Até que nesse dia eu falei: cara, por que eu tô querendo ter 30? Por que eu tô querendo parecer? Não, eu quero estar bem com 51. Eu quero que as pessoas olhem para mim e falem: nossa, que bacana estar aos 51 com cara de 51 e bem. Porque é isso. E agora eu tenho certeza, na hora que você falar dos sinais, o quanto eu estive nesse lugar até bem pouco tempo, porque eu achava. Nossa, eu queria abraçar, beijar e trazer a pessoa para minha casa quando ela falava que eu parecia que tinha menos. olha para você ver como é engraçado. Nesse congresso, uma pessoa, uma mulher, né? E eu gosto de me vestir muito confortavelmente. E eu estava de coturno, uma calça folgadinha e uma camiseta. E a mulherada que estava lá, estava de salto, cada um, cada um. E uma moça veio falar para mim e falou assim: nossa, como você se veste despretensiosamente, como uma garota. Aliás, você parece uma garota. Você não gosta de se vestir como alguém da sua idade? Eu falei: como é se vestir como alguém da minha idade? Eu falei: olha, eu sou muito bem resolvida com os meus 61 anos. E eu visto não para agradar alguém, mas para eu me sentir bem. Se é uma roupa de jovem, ok. Se é uma roupa de gente mais idosa, ok também, porque para mim isso não faz diferença. Não é a roupa que diz quem eu sou. Perfeitamente. Mas a nossa sociedade, eu entendi o que essa moça quis dizer, porque a nossa sociedade ela é voltada para isso. Perfeito, nós somos treinadas para enxergar as coisas E dessa treinadas forma, para né? enxergar só o externo. Então, se entra uma pessoa negra dentro de uma loja, as pessoas vão ficar olhando, principalmente se for uma loja muito chique, porque automaticamente já vão imaginar que não, aquela pessoa não tem dinheiro para estar ali naquele ambiente. Então, a gente julga pelo externo. E aí entra a história de você está muito bem para a sua idade. Eu falo, estou ótima para os meus 61. Graças a Deus. Perfeitamente. Né? Perfeito. Mas vamos lá.
Autoestima e imagem corporal, já falei um pouquinho, né? A imagem é a ponta do iceberg da autoestima. E uma coisa, Ana, muito legal, quando você melhora por dentro, o seu externo, sem você fazer nada, ele melhora. Perfeitamente. Ele melhora. Você fala, nossa, mas eu não fiz nada e parece que eu estou super bem. Exatamente, porque dentro vai para fora. Reflete fora, né? Exatamente. Reflete Perfeito. fora. Eu fiz uma cola, né, do meu Ah, livro que mesmo. linda, maravilhosa. Porque tem muita coisa. Então, amor próprio e egoísmo, isso é uma coisa que bate muito, que as pessoas falam muito, né? Eu não vou pôr em primeiro lugar porque isso é egoísmo, não é? Não é egoísmo. Bom, vamos lá. A autoestima, gente, ela é formada na nossa infância. Até os 7 anos, 8. A criança, nós, todos, e cientificamente é provado que a cada 10 palavras que a criança recebe, que ela escuta, 9 são nãos e apenas um sim. Então a gente já cresce na negatividade. Não pode fazer isso, não mexe aí, você vai cair, cuidado. E Assim por diante. assim é, Perfeito. e assim por diante. Fora as coisas, como, por exemplo, eu escutava de professores, você não é capaz, você não enxerga na lousa, você não vai conseguir. E mesmo, Ana, quando eu entrei na faculdade, que eu fui para a PUC, em Campinas, como eu estudei anatomia e neuroanatomia, a mesma dos médicos, os professores acharam que eu não ia conseguir fazer. Hoje é fácil, é tudo com resina. Beleza. Na minha época, era no formol. Você pegava aquelas peças do corpo humano e vinha no formol. E eu tinha que pôr perto para enxergar. Então, eles falavam assim, ela não vai conseguir, porque o formol é muito forte o cheiro. Todo mundo punha bem longe. E no fim, no final daquele primeiro ano, a própria diretora veio falar com a gente o tanto que eu tinha ensinado para eles, que eles deveriam ter, ensinar para mim, eu ensinei. Olha que lindo. Quando a gente quer, não tem o impossível. Não tem. A gente é que põe as A barreiras, né, gente Mari? é que põe, a gente põe as barreiras, tá? Bom, alguns sinais de baixa autoestima. Quando eu escrevi o livro, eu fui estudar, óbvio, né? Mais a fundo, e eu vi que existem mais de 30 sinais de baixa autoestima. E o legal é que eu descobri um teste que foi feito em 1965 por uma universidade americana, e esse teste foi usado principalmente no Japão e nos Estados Unidos. E por que no Japão? Porque até hoje, no Japão, os adolescentes têm muito problema com autoestima. Então, olha, isso já está vindo desde muito tempo, né? Mas o do teste não dá para falar porque é comprido. E aí, assim, eu coloquei no livro, a pessoa responde e ela vai detectando algumas coisas dela. Mas vamos lá. Fazer o teste, entra depois em contato com a Marilda e compra o livro dela. Aí vocês fazem o teste também. Vamos lá. Comparação é um sinal de baixa autoestima. Então, a nossa autoestima, na verdade, ela tá ali. Tem épocas que ela tá alta, tem épocas que ela tá baixa, tá? Só que esses sinais que eu vou falar são de pessoas que estão com a estima sempre mais baixa, tá? A comparação. Você sempre está se comparando com o outro, com a outra pessoa, com a beleza da outra pessoa, com o carro da outra pessoa, com a casa da outra pessoa, com o trabalho da outra pessoa, com o jeito que a pessoa fala, enfim. Você sempre se olha menos do que o outro. Então, você se compara com o outro. E agora, com mídia social, você se compara muito com o pessoal da mídia. Porque fulano comprou uma Porsche, porque ciclano mora não sei aonde. E isso não é uma realidade para todo mundo, para algumas pessoas.
como sempre houve, sempre houveram muitos milionários, sempre houveram pessoas mais simples. Ué, mas o fato de você se comparar sempre mostra que a tua autoestima não está legal. É um alerta. E Per... assim, que a gente vai pegando essas dicas que a Marida está dando para refletir sobre a nossa vida. Porque só ouvir o que a gente compartilha aqui, só ouvir o que a gente está falando, não vai fazer diferença na sua vida se você não usar você... todas essas ferramentas que ela está ensinando para nós. Então, vai anotando aí para que a gente use isso a nosso favor. Eu acho legal as pessoas anotarem e depois vai ficar salvo a live, porque assim, é muita informação. Uhum. Né? E só quando a gente se pergunta, nossa, por que eu me comparo tanto com fulana, beltrano, ciclana? Eu posso descobrir algumas coisas a meu respeito. Perfeito. E se a gente só ouve, não adianta nada. Perfeccionismo é outro sinal de baixa autoestima. E por quê? Porque se eu sou perfeccionista, eu preciso da aprovação do outro. Porque o vamos supor, o meu trabalho lá, eu preciso fazer um trabalho, apresentar um trabalho para o meu chefe. Então eu vou fazer, e vou refazer, e vou refazer, e vou refazer, e vou refazer, e nunca vai estar bom. O suficiente. Uhum. Bom o suficiente, porque a minha autoestima é tão baixa que eu nunca vou elogiar o meu próprio trabalho. Eu sempre vou achar que está faltando alguma coisa. E aí, e o perfeccionismo, a pessoa que é perfeccionista, ela deseja a aprovação do outro, ela deseja o aplauso do outro. E a pessoa que deseja o aplauso do outro, o reconhecimento do outro, é uma pessoa que não tem o seu próprio reconhecimento por si mesma. Tá? Sim. Outro, bem sério, bem comum. A pessoa com baixa autoestima, como ela não se põe em primeiro lugar, ela não sabe dizer não. Ai, o marido chega de falar porque eu já me reconheci no monte daí. Então, assim, Marilda, você empresta essa blusa para mim? Ai, que saco! Eu não quero emprestar, mas, ai, tudo bem, Ana, pode, eu empresto para você. Mas aí eu fico lá, ai, que saco, eu não queria emprestar. Por que eu não falei que eu não vou emprestar? Entendeu? Perfeitamente. E o quanto antes de eu entrar nessa jornada de olhar para dentro, nessa jornada de autoconhecimento que começou há uns 14, 15 anos, eu era muito essa pessoa. Nossa, eu tenho exemplos assim que o pessoal vai olhar para mim e falar, não acredito que você fazia isso. Exatamente nesse sentido, de dizer sim para o outro e ficar remoendo aquilo, mas de um jeito, e dizer sim para o outro e ficar tem algo que era importante para mim, porque o outro estava sempre em primeiro lugar na minha vida. Nossa. Por quê? Porque além do outro estar em primeiro lugar, eu tenho medo de ser rejeitada se eu falar não para o outro. É isso, assim, veja, me corrija se eu estiver errada, mas na minha visão era o quanto eu tinha que ser boazinha. Eu queria ser vista como uma pessoa que era a boazinha da família, a boazinha entre as amigas, a boazinha entre os colegas de classe, né? E o medo de levar um não do outro, e o medo do outro não gostar de mim. E enquanto a gente não para de verdade para olhar, e por isso a importância do que a gente está compartilhando, o quanto de sofrimento a gente traz para a nossa vida por não, Exato. por não nos colocarmos nesse lugar de importância, né, Manu? Então, o não dizer não, as pessoas muito boazinhas, elas têm uma autoestima muito baixa, porque elas necessitam de agradar o outro para não ser rejeitada pelo outro. Porque se eu não emprestar minha blusa para você, o que você vai pensar? O que você vai falar? Não você vai ficar magoada. Você não vai gostar de mim, você não vai falar mais comigo, você vai ficar chateado comigo. Entendeu? Então, como eu não quero isso, eu empresto e fico me machucando por dentro. Perfeitamente. Você olha o que a Ana diz aqui, ela diz, eu mesma, e põe o mesmo gigante aqui. É mais fácil dizer sim para o outro e não para si mesmo. Exato.
Então, assim, o que essa live é para proporcionar a vocês aprenderem a falar sim para vocês mesmos, né? Perfeito, é sobre isso. Dificuldades em receber elogios. Isso é uma outra característica da pessoa com baixa autoestima. Receber elogios ou presentes. Ai, não precisava. Por que você foi se incomodar? Ai, seu cabelo tá lindo. Nossa, acabei de lavar, mas acho que ainda não tá legal. Ai, que blusa linda. Menina, paguei super baratinha, comprei num brechó. Por que que a pessoa faz isso? Porque ela não é acostumada a receber presentes ou elogios, porque ela acha que ela não merece. E como ela acha que ela não merece, ela precisa retrucar aquilo que ela recebeu. Ela tem que justificar aquele elogio ou presente que ela está recebendo. É sério, né? É muito. E é doído, né? Eu gosto de compartilhar aqui que esse caminho de olhar para dentro é maravilhoso no sentido do quanto de liberdade e do quanto de dor ele evita, mas que algumas vezes, para não dizer quase todas, é dolorido. E por isso que, talvez até pegando no gancho no que a Ana comentou, é muito mais fácil dizer sim para o outro e não para a gente, porque parar para olhar para a nossa história, para entender por que a gente se comporta dessa forma, quais são as emoções e sensações e sentimentos que estão guardadinhos nas nossas gavetinhas aqui, olhar para isso para poder cuidar e curar, muitas vezes vai doer. Mas a pergunta que eu me fiz e que eu gostaria de fazer para as pessoas que ainda estão também nesse processo, mas com medo de olhar para dentro, é quão dolorido é ficar no lugar que você está. Quão dolorido é também ficar nesse lugar de dizer sim para o mundo e não para você. Então eu vou compartilhar uma parte da minha história desse período que para mim era muito difícil falar não, marido. Eu me lembro perfeitamente que teve uma época que o floral de Bach entrou na minha vida para eu aprender a dizer não. A primeira vez que eu disse, nossa senhora, como doeu aquilo, dizer o não para alguém, especialmente para alguém que era próximo, alguém da família. Foi tão dolorido num primeiro momento quanto dizer o sim querendo dizer não. Mas depois que você entende que ninguém morreu por causa disso, que ninguém deixou de ser seu amigo, ou gostar de você, ou estar próximo de você por isso, que a pessoa, se você disser não para ela, ela vai dar um outro jeito de resolver aquilo e não precisa ser você. E tudo vai ficar bem. Meu Deus, a gente pensa, por que eu não fiz isso antes? E uma coisa importante que eu falo assim, você precisa se perguntar o quão dolorido é ficar aonde eu estou, sem falar não, ou eu falar. Porque é o seguinte, se você falar o não para a pessoa e a pessoa se afastar de você, meu amor, dê graças a Deus, porque a pessoa estava só usando você. Você só servia para ela no momento que você era útil. E você, porque ela precisava. Perfeito. Ou seja, você achava que a pessoa gostava de você. A partir do momento que você fala não e a pessoa se afasta, é porque você não serve mais para ela. Então, ótimo! Ótimo que a fila andou, né? A gente tem que ficar com pessoas que nos valorizam e que a gente valoriza. E que gostem da gente pelo que nós somos, não pela nossa utilidade. E isso é uma grande virada de chave. Porque muitas pessoas se relacionam pela utilidade. E a pessoa que não sabe dizer não, ela não consegue se responsabilizar pela sua vida. É uma pessoa que normalmente é muito indecisa e prefere que os outros decidam por ela. Porque ela, a autoestima dela é tão baixa que ela não consegue decidir. Então, ela não diz não para que o outro decida por ela aquilo que ela não consegue decidir. Perfeito. Então, Oi? Perdão. A Ana continua aqui. É muito dolorido, custa às vezes até a sua saúde física, porque o emocional já está doente. É sobre isso, amor. É sobre isso. Agora, quanto vale a gente continuar nesse lugar, nos adoecendo, nos diminuindo, não vivendo a vida incrível que a gente veio aqui para viver, por medo
medo da opinião do outro, por medo do que o outro vai pensar, meu Deus, o que o outro pensa é problema dele, é o ponto de vista dele, tá tudo bem. E que lindo isso que a Mailda falou de o quanto às vezes a gente se apega às pessoas com né? relações que são doloridas e diz sim para relações que quando a gente se afasta, você percebe, meu Deus, que leveza estar sem. E tá tudo bem. E pessoas Então, entrarem e saírem da nossa vida, tá tudo bem. Porque, assim, porque a gente também já entrou e saiu da vida de muita gente. E tá tudo bem. mas a pessoa, muitas vezes, com autoestima baixa, ela tem a necessidade de ter as outras pessoas perto dela, porque ela não consegue ser feliz sozinha. Ela não consegue encontrar o seu ponto de felicidade. Então, ela não vai falar não para o outro, porque se o outro se afastar, como ela vai viver? Você entendeu? Porque ela não se encontrou. Perfeito. Então, ela tem a necessidade, é uma simbiose. É preciso realmente ter coragem para poder assumir a si mesmo. Né? Sim. E Coragem aí, é uma palavra importante. Coragem é uma palavra importante nesse processo. Muito. Então, pessoas muito ansiosas são pessoas que têm baixa autoestima. Por quê? Porque não vivem o presente. Estão sempre lá no futuro. Será que vai acontecer? Será que fulano vai gostar de mim? Será que eu vou dar conta? Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Enfim, eu estou lá no futuro e eu não vivo o agora. Aquilo que eu tenho que transformar em mim agora. Porque o que já passou, já passou. Você olha para o teu passado como um aprendizado, mas já passou. Já foi. Agora é daqui para frente. E para eu viver o meu futuro melhor, eu tenho que estar presente no presente. Né? Perfeitamente. Perfeitamente. Porque se a gente lembrar ou entender que o meu futuro está sendo construído hoje, então qual é a qualidade do meu hoje para que eu realmente tenha um futuro melhor e diferente? Né? Porque se eu continuo nesse mesmo lugar, não tem como o meu futuro ser diferente se eu estou fazendo as mesmas coisas hoje. Se eu estou pensando da mesma forma, se eu estou acreditando nas mesmas coisas, se eu estou me comportando da mesma forma. Porque eu estou criando agora esse tal futuro. Até porque quando o futuro chegar, ele vai ser agora, né? Ele vai ser o nosso presente. Então, aí, aquela pessoa cética fala assim, mas eu nem sei se vai ter futuro. Eu também não. Não, porque eu já escutei isso num curso que eu dei. A pessoa me falou, Marilda, mas eu nem sei se vai ter futuro. Eu falei, mas eu também não. Agora, porque eu não sei se vai ter futuro, eu não vou fazer nada para que ele, quando chegar, se ele chegar, chegue bem? Porque ninguém sabe, eu posso morrer agora. Todos nós podemos, né? Mas eu preciso pensar que se houver um futuro, eu tenho que me planejar agora. Eu tenho que fazer agora. Eu tenho que me responsabilizar pela minha vida agora. Tudo então, é sobre o agora. A pessoa com baixa autoestima, ela tem medo do futuro. Por mais que ela seja ansiosa, que ela fica pensando, ela tem medo. E aí ela não se arrisca. Entendeu? Porque aí ela também nem vive bem o seu presente. A Alexandra diz aqui também, como dói falar não para um filho adulto. Dói, mas muitas vezes o filho adulto precisa que a gente fale não. Porque talvez foi aquele não que a gente falou quando ele era criança. Perfeito. Então, talvez esse filho adulto está precisando e querendo só sims agora, porque ele está naquele momento criança ainda, né? Quer dizer, será que ele está adulto de verdade? Será que o nosso sim o tempo todo vai permitir que ele seja o adulto que ele merece ser, né? Porque quanto a gente também, algumas vezes nesse desejo de ajudar o outro, a gente não permite que ele seja quem ele vem ser, né? Exato. Fica dando passos por ele, fazendo coisas por ele, sendo que... E não permitindo que ele faça. Não permitindo que ele faça as escolhas. Vamos lá, tem um monte de recadinho para você aqui. A Rosângela diz que maravilha acompanhar esta live. Legal. O Tique do Caramelo diz, você é maravilhosa, Marilda. Concordo. Muito bom. Medo do julgamento. Outro sinal de baixa autoestima.
E aí, assim, eu não vou falar porque o que o outro vai pensar, o que o outro vai dizer a meu respeito. Eu não vou fazer porque se não der certo, os outros vão rir de mim, ou vão falar, vão pensar de mim. Então, assim, sempre o que o outro vai falar ou pensar a respeito. Isso é mais importante do que o que a própria pessoa acha e pensa sobre si mesma. Então, esse medo do julgamento alheio faz com que ela não arrisque. Mais uma vez, com medo do futuro. Tá? Medo da rejeição. Ai, ai, ai. Aí, essa mamãe que falou aí do filho, né? Eu também tenho uma menina e um menino, já são adultos, já são formados e tal. E eu me coloco no lugar dela. Perfeito. Como mãe, é muito difícil a gente falar não para um filho. Mas, será que esse não que eu tenho que falar para o meu filho me leva a ter um medo da rejeição dele? Então, é uma pergunta para se fazer. Né? Se eu tenho medo de ser rejeitada, eu não vou falar não, nem para o meu filho, nem para o meu marido, nem para o meu trabalho, nem para os meus amigos, nem para ninguém. Porque a grande dificuldade em dizer não é o medo da rejeição. Você vê que uma coisa está ligada à outra. Perfeitamente. Um sinal está ligado ao outro. E são mais de 30, gente. Não vou falar todos aqui, Marida, assim, o que me vem aqui como reflexão mesmo, quando você fala da rejeição, e olhando um pouco para mim a história, do quanto foi um processo dolorido eu aprender a falar não, mas o quanto, quando eu tô me colocando nesse lugar de me preocupar com o julgamento do outro a meu respeito, com medo de ser rejeitado, quando eu me coloco nesse lugar de menos-valia, por medo de ser rejeitado, o quanto eu estou me rejeitando. Sempre. Não é, menina? Sempre. Eu confesso que não tinha olhado por esse outro ângulo, mas olha isso, que perfeito que é olhar para isso dessa forma. Porque se você não fala não para o outro, você está falando não para você. Exato. Se você não fala não para o outro, você tem medo da rejeição do outro, mas você está rejeitando você mesmo. A rejeição do outro é mais importante do que a que eu tenho comigo, meu Deus, né? O quanto a gente precisa de verdade estar presente no nosso dia a dia e consciente para que a gente não se permita entrar nesses lugares, porque a mente ela tem essa capacidade de ficar tirando a gente do agora, né, Maria? De colocando a gente lá no passado. Olha, mas você viu o que aconteceu? Nossa, cuidado, porque pode ser o futuro ser igual. E fica fazendo essa ponte entre passado e futuro e falando um monte de coisas na nossa cabeça para não permitir que a gente viva esse agora que é incrível. Então, de novo, assim, que a gente esteja consciente, né? Atento. O passado ele tem que servir de lição. Né? Eu preciso olhar para o meu passado com gratidão por tudo que aconteceu e o que eu posso aprender com ele. Só olhar que aprendizado ele pode me trazer, né? Aprendizado ele pode me trazer. E acabou. Por que eu falo isso acabou? Porque a nossa mente, ela não distingue se já passou, se é agora ou se é depois. Cada vez que eu penso no meu passado, ou vamos supor numa coisa difícil que foi para mim, eu estou vivendo novamente aquele passado. Agora. Eu estou agora vivendo novamente aquilo. Então, aquela dor que eu senti, se eu não conseguir ressignificar aquilo, eu vou sentir novamente agora. E a gente tem uma média de 70 mil pensamentos por dia. A grande maioria, isso também já é científico, a grande maioria já são coisas automáticas. Intuitivo e automático, né? Só que, se eu quiser pensar em algo, eu consigo. Eu amarro os meus sapatos de forma automática, mas se eu quiser amarrar prestando atenção, eu presto. E por isso que, se eu fico só no passado ou só no futuro, a minha mente entende que eu estou vivendo nesses dois polos, passado e futuro. E eu preciso viver no agora. Entender o passado que ele já passou. E aí, um exercício muito legal é
Pega 10 fatos lindos e maravilhosos do seu passado. Escreve todos eles. E cada vez que você for lembrar de algo ruim, você vai olhar aquela lista de coisas boas que você já viveu. Olha, que Para você exercício não ficar lindo. focando. Oi? Uhum. Que exercício lindo. Vamos, anota aí, gente, para fazer. Usa todas as dicas que a Marilda está trazendo, hein? De novo. É só entender, não vai mudar a nossa vida. Nós precisamos usar. O brasileiro, ele tem uma coisa assim, que eu já escutei muita gente falar, né? O brasileiro, ele acha que o que é de graça não presta e o que é barato também não presta. Então, muitas vezes, você faz uma live dessa com muito conteúdo. As minhas lives, se você olhar no meu feed lá, tem ensinamentos pra caramba, gratuitos. Se a Uhum. pessoa pega lá e anota tudo, ela consegue Perfeito. transformar a vida dela. Perfeito. Né? Mas o que acontece? Ah, é de graça? Para que eu vou assistir? Para que eu vou fazer? Uhum. E quanta coisa você aprende gratuitamente. Quando a gente já abre um pouco a cabeça, a gente consegue aprender horrores com Muito lives, com mesmo. conteúdos Muito, gratuitos. perfeitamente. Tem um Né? recadinho da Rosângela Souza aqui também. Estou aprendendo a dizer não, e isso é libertador. É sobre isso, Rosângela. É sobre isso. Parabéns, porque precisamos Parabéns de mesmo. mais pessoas assim. Parabéns. Comemore, comemore Comemore. cada não que você conseguir dizer. Olhe no espelho depois e diga para você, cara, você é incrível. Parabéns pela coragem que você teve. Se dê os parabéns e comemore. Porque assim, a gente foi ensinada, principalmente as mulheres, a sermos submissas, subservientes, né? A dizer sim para tudo, a não poder querer nada. E isso é patriarcal, gente. Isso vem lá de trás de muito, muito, muito tempo. Né? E assim, não é queimando o sutiã, como fizeram, que foi uma coisa legal, mas não é esse sentido. É o sentido de você tomar posse da sua vida, de você tomar posse de você. E não é sendo arrogante, agora eu vou falar não para todo mundo. Não é Não isso. é sobre isso. Não é Perfeito. sobre isso, mas é você se posicionar e entender que aquilo que a outra pessoa está querendo vai te machucar. Vale a pena você dizer não para você, para não machucar o outro, mas você está se machucando? Né? E qual é esse amor que você tem por você? Porque no frigir dos ovos, a hora que você estiver lá no finalzinho da sua vida, que você vai olhar para trás, você vai falar assim, puxa vida, eu não vivi como eu queria. Eu poderia ter feito mais por mim e não fiz. Perfeito. Né? E isso é muito sério. A população está envelhecendo. Graças a Deus. Né? E a gente tem tempo, muito ainda, para se mudar, né? Para se moldar a essa nova realidade de buscar o que é melhor para nós. É sobre. Perfeito. Porque eu ouço também muito a desculpa que a gente se dá de mas já passou mais da metade da minha vida. Mas agora eu tenho tanto pouco. Não mudei até agora, para que mudar? Mas sempre fiz assim, para que eu vou mexer nisso agora? Gente, é só desculpa. E se a gente quiser arranjar desculpa para não ser feliz, para não cuidar da gente, para não nos amar como a gente é, para não praticar aceitação, para não fazer todas essas práticas de autoestima que a Maria nos ensinou, a gente tem um monte de desculpas se a gente quiser. A lista pode ser gigante. Com Agora, certeza. o quanto você quer de verdade que a sua vida seja essa cheia de desculpas? O quanto, como ela falou, você quer chegar lá no finalzinho da sua reta, dessa jornada humana aqui, olhar para trás e dizer, caraca, podia ter feito tanta coisa diferente. Então começa agora. Sempre é tempo de fazer diferente. Sempre é tempo de olhar para você com mais amor. Sempre é tempo de aprender a dizer sim quando você realmente quiser dizer sim. Sempre é tempo de olhar para você com o olhar do filho de Deus que você é. Com o olhar da pessoa incrível que você é. Eu falo assim, olhar de amorosidade para consigo. Porque se a gente é filho de Deus,
Deus nos criou por amor. E qual é este amor que Deus me fez, que eu estou retribuindo de mim para com Ele? Ame o teu próximo como a ti mesmo. Mas se eu não sei falar não, se eu não me coloco em primeiro lugar, se eu não tenho responsabilidade para a minha vida, como que eu vou amar o próximo? Perfeito. É simples, é bíblico, não é? Perfeito. É bíblico. Perfeito. Marilda, faz quase uma hora que nós estamos aqui. Olha que bênção, uma hora boa. Né? Se você quiser alguma consideração final, eu diria que Eu foi posso realmente deixar assim, algumas dicas, né? Óbvio que, assim, eu fiz terapia, passei por hipnose, por isso que hoje eu trabalho com hipnose, mas tem coisas que a gente pode fazer. Como a gente tem 70 mil pensamentos por dia, cada vez que você tiver pensamentos ruins e ficar ruminando, lembre a lista dos 10 coisas que você já teve de bom no passado e foca o modo do seu pensamento. Né? A gratidão é uma coisa que ajuda muito a melhorar a nossa autoestima, porque a reclamação, que eu não falei, também é um sinal de baixa autoestima. A pessoa que reclama demais, ela nunca está contente com nada. E se ela não está contente com nada, nem com ela mesma ela está. E é por isso que ela reclama. Então, a gratidão ajuda muito. Anota todo dia, ou mentaliza todo dia, 3 coisas pelos quais você é grata no dia. Ah, eu sou grata por esse papel, eu sou grata por essa live, eu sou grata por esse copo. Não importa pelo quê, mas seja grato. Eu me lembro que numa palestra eu falei, seja grato pelo chuveiro que você toma banho. E algumas pessoas riram, né? Eu falei, olha, é engraçado, mas ainda tem lugares no Brasil que tomam banho de canequinha, porque eles não têm chuveiro elétrico. Para nós, o chuveiro elétrico é algo comum. Já está lá, a gente já nasceu com aquilo. Mas tem gente que nunca viu. Então, se você tem, agradeça. Seja grato. Seja grato. Perdoe. Né? O perdão abre portas. E você perdoa. Você não precisa chegar para a pessoa e falar, olha, eu te perdoo. Não. Perdoa você, porque para você vai ser bom sair das suas costas essa dor. Porque o perdão, ele traz dor. E se eu reclamo, é porque eu não perdoo. Então, assim, se eu começo a agradecer, eu paro de reclamar, e aí eu perdoo, eu agradeço mais. Então, são coisas simples. Atividade física gera endorfinas, ajuda a melhorar o nosso bem-estar. Melhorando o nosso bem-estar, melhora a nossa autoestima, a nossa fisionomia muda. Então, são coisas simples. E se você não consegue, procura ajuda. Perfeito. Não tenha vergonha. É isso que eu ia falar também. Porque as pessoas têm hoje vergonha de procurar. Porque hoje a gente está aqui podendo falar sobre isso, compartilhar todo esse conhecimento, esse aprendizado, porque nós vivenciamos esses processos e precisamos de ajuda também, né? Porque às vezes a pessoa olha a gente aqui pensando, mas para ela foi fácil. Não foi fácil. Mas aí, e muitas vezes eu pego um gancho no que você falou anteriormente, que se hoje você trabalha com a hipnoterapia porque você passou por processos para se cuidar, e eu também, se hoje eu faço todo o movimento que eu faço, das palestras, dos treinamentos, e como terapeuta, porque eu precisava cuidar de mim, eu precisava curar as minhas feridas. E é por isso que hoje eu posso ajudar outras pessoas. Então, busque ajuda. De forma gratuita, tem um monte de conteúdo, como a Marilda falou, no meu canal, no canal dela. Mas se de repente, para ir mais fundo ou para ir mais longe, você precisa de alguém, pede ajuda. Faz terapia, seja ela qual você escolher, tem uma infinidade de técnicas e ferramentas para isso hoje. É tudo muito mais fácil o acesso. Então, busca ajuda também, busca ajuda. O que não pode é continuar com dor. É isso. Tem mais um recadinho aqui para você, deixa eu achar aqui. A Cris diz, gratidão sempre. A Rosângela diz, eu sou grata por assistir 2 mulheres inteligentes, simpáticas, bonitas e com muita empatia. Parabéns. Ai, que lindo! Somos muito gratas por você escolher estar aqui também, Rosângela.
Amém, é verdade. Gratidão mesmo por vocês estarem É aqui. isso. Eu falo assim, não fique com dor. Olha, eu atendo gente com fibromialgia. Ana, fibromialgia, a grande maioria é dor somática, é dor emocional, sabe? O fato de não dizer não, a dor na coluna, tem coisas que são além da dor física, né? E a pessoa vai levando aquilo a vida Vai se toda, gente. acostumando com a Vai se dor, se acostumando. acostumando com o sofrimento, se acostumando com o chicote, né? Que usa em si, sem perceber muitas vezes. Então, que a gente não se Exato. acostume com aquilo que dói, porque sempre tem uma ferramenta, uma solução, um conteúdo, uma palavra, um livro, um vídeo. Sempre tem algo que pode Exato. contribuir e pode nos ajudar a sair desse lugar de dor e sofrimento mesmo, né? A gente não veio aqui para sofrer. Nenhuma de nós tá aqui para isso. Exatamente. Então, que a Que gente não se você, acostume com isso. eu deixaria um recado assim, que você se acostume com a felicidade. São pequenos momentos, mas eles podem ser eternos quando você guarda no coração. Maravilhosa. A Ana diz: eu estou com fibromialgia e artrite reumatoide. Busque ajuda, Aninha. Você não precisa ficar Não precisa ficar achando que isso porque é normal não e é que faz parte da normal. vida ficar doente, que faz parte da vida ter dor e sofrimento. Não precisa. Existem muitas técnicas, muitas ferramentas que podem te ajudar. Procura a Marilda, já que ela falou que ela trabalha com isso e ajuda muitas pessoas, Ô, né? Ana, Busque olha, ajuda. você sabe que quando eu terminei minha formação em coaching, a minha primeira cliente foi uma pessoa que eu atendi no INSS. Olha só como o mundo dá volta e como a gente precisa atender as pessoas bem. Essa moça era uma pessoa super difícil e ela tinha fibromialgia e eu tinha que achar uma outra função para ela na empresa, mas a empresa não queria ela de volta. Então foi muito penoso e a gente fez o processo de reabilitação, ela fez um curso, enfim. Quando ela soube que eu tinha feito coaching, ela foi no meu consultório. Ela falou: olha, eu só vim aqui porque você fez das tripas coração por mim, quando era gratuito lá no INSS. Olha que E, lindo. ela tinha fibromialgia. Hoje ela avançou tanto na carreira dela que nem emagreceu, que nem a fibromialgia mais ela tem lá uma vez ou outra quando algo muito estressante a pega, mas do contrário não. Então você vê, era gratuito. Eu atendia lá no INSS, não era nem coach, nada, era parte de reabilitação. Mas eu já dava instrução ali. Então, assim, olha, o gratuito às vezes ajuda muito também. Muito, 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 muito de verdade, porque eu vejo pelo meu processo, pelo meu caminhar. Se hoje eu tenho a capacidade de ser contribuição de alguma forma, muito do meu conhecimento veio de forma gratuita. O YouTube é incrível, tem conteúdos fantásticos. É que a gente, às vezes, se distrai com outras coisas bobinhas. Não que a rede social não seja gostosa, de vez em quando olhar, né, tudo que está acontecendo, mas o quanto a gente se distrai. Então, que a gente Como falou, use, né? Use a tecnologia a nosso favor, porque tem como muita informação. falou uma pessoa lá no Congresso, a gente vai rodando o feed e vai vendo assim, notícias, fulana que está viajando, outra que não sei o quê, e aí aparece alguém falando, olha, se você está com problema, a gente passa rápido. Passa voando. E não é verdade? Aí eu paro lá para ver a notícia, aí, nossa, fulana está viajando para a Europa, deixa eu ver as fotinhos. Aí vem lá um patrocinado. Se você está com dor, passa rápido. Por quê? Porque as pessoas não querem, muitas pessoas não querem se preocupar com a saúde mental. E o Brasil é o país com mais depressão da América Latina e o segundo com mais pessoas ansiosas. E até daqui 10 anos, a depressão vai tomar conta de mais de 50% da população. E isso é muito sério, porque as pessoas acham que só o remédio vai funcionar, e só o remédio não funciona. Perfeito. Que a gente se cuide antes desse dia chegar, né? Que não Exatamente. precisa dessa medicação. Perfeito. E a Amém. Rosângela diz, gostaria de saber se estarão fazendo algum trabalho no Rio de Janeiro. Só chamar nós, Rosângela. Ah, Convida a gente que a gente vai.
o Rio, amo de paixão. Nem fala, cidade mais linda. Eu morei, eu morei 2 meses lá fazendo curso. Eu fiquei 2 meses no Rio. Olha, Eu morava em Copacabana e ia até a Gávea, de ônibus, fazendo curso lá. 2 meses seguidinhos. que Muito linda, é isso. Quer dizer, maravilhoso. é, pegando um gancho de novo no que você diz, o quanto você poderia ter usado umas desculpas, como a gente muitas vezes já usou, de mas o curso que eu quero tá no Rio. Mas eu vou ter que morar lá. Mas aí eu tenho que pegar ônibus, entende? Quer dizer, parece um exemplo Exato. bobo, mas o quanto a gente usa desculpas no nosso dia a dia para não cuidar da Você gente. imagina uma pessoa que enxerga pouco, tendo que pedir, por favor, você pode ver o letreiro do ônibus Gávea, número tal? Eu tinha que pedir para alguém na rua, ver para mim. Porque eu não enxergava, o ônibus vinha vindo de longe, quando eu estava perto eu enxergava, mas aí muitas vezes ele Não dava passava, tempo de pegar, não dava perfeito, tempo. Né? E perfeito. eu entrava às 7h30 no curso, da manhã. Né? Então, assim, eu poderia falar, né? Nossa, eu não vou conseguir realmente. Então, por isso que eu Perfeito. falo, os obstáculos, eles sempre vão existir. Cabe a gente fazer como a água, contorna e vai. É isso, gente. Olha que lição incrível, que sejamos água, muito mais como a água no nosso dia a dia. E que isso vale para Exatamente. tudo, né? Para aquele obstáculo que é um aparente problema, um obstáculo que aparentemente é uma pessoa, um obstáculo que aparentemente é o ponto de vista da pessoa, um obstáculo que é um julgamento alheio, que a gente seja água. Contorna, hein? Contorna. Contorna e vai. Segue o seu caminho em paz, com alegria, acreditando que Exato. você veio aqui para ser feliz. Marilda, meu coração está explodindo de gratidão por esse encontro, pelo seu Eu que sim, agradeço. pelo seu sim, que eu acredito que foi de coração. Gratidão pelo seu compartilhar tão incrível, que eu tenho certeza que se a gente parar para refletir, nós temos aqui ferramentas incríveis para mudar a nossa vida, mudando a forma como a gente enxerga as coisas que já aconteceram com a gente, mudando a forma como nós enxergamos a nossa vida nesse momento, entendendo que nós podemos muito mais, que nós podemos ir além e Exato. que a gente veio para ser feliz de verdade. Eu penso que essa frase, assim, que a gente não se permita mais entrar nesses lugares de sofrimento causado pelo lugar que a gente se coloca na nossa vida, que nós saímos daqui hoje entendendo que a gente precisa se colocar nesse lugar de prioridade, porque nós somos a nossa prioridade. Porque se a gente não faz isso pela gente, ninguém vai fazer. Ninguém E vai ninguém tem mesmo fazer. obrigação nenhuma de fazer. Porque às vezes a gente Não. acha que, mas eu fiz tanto pelo outro, então ele tem obrigação. Não tem obrigação nenhuma. Você Você fez porque fez você porque quis. quis. Ai, Exatamente. E tá tudo bem. Mas ninguém tem obrigação com ninguém. Porque cada um de verdade exato. está vivendo a sua história com todos os seus desafios, com todos os seus amores, com todas as suas dores. Então, que a gente faça sempre o melhor por nós. Para que a gente esteja bem para fazer o melhor pelo outro. É, Exato. E isso eu cada um penso. também dá o que pode. Se Perfeito. você fez muito pelo outro, não cobre. Se você Não, não fez por amor, por que você está cobrando? perfeito. O outro vai te devolver aquilo que ele pode. Às vezes não Exatamente. é nem porque ele não quer, ele não tem. Porque não tem, exato, exato. Que a gente entenda isso, é isso mesmo. Né? Gente, que Tá honra. bom. Gratidão por todo mundo que escolheu estar aqui. Gratidão por esse encontro lindo, Marilda. Que muita luz Gratidão a continue no você. seu caminho, que você continue iluminando muitas vidas e ajudando e sendo contribuição na vida de muita gente ainda. Beijo do meu coração Amém. para cada um Gratidão. de vocês que teve. E essa live fica salva assim, tá, gente? Tanto no meu Instagram quanto no da Marilda, tá bom? Grande beijo, boa Beijo, noite. gente. Até mais. Tchau.